Olá, bom dia! Vou começar aqui com um vídeo para vocês. Como vocês estão? Hoje eu estou com uma equipe aqui, hein? Sensacional. Aníria, vem me ajudar. Ainda bem que eu tenho essa turma aqui comigo. Aê, bora! They say the holy water's watered down. This town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the Monday our masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay me down to get buried on the edge of the sea? Depois da mentoria da Carol, eu consigo ter uma visão muito mais clara de determinadas situações. Passei por uma dificuldade muito grande ano passado. Aí depois da mentoria, eu consigo enxergar, sair da situação. A Carol foi muito fundamental para que eu conseguisse impulsionar o meu negócio, impulsionar a minha vida, a mulher que existe aqui dentro. Então, eu só tenho a agradecer e eu recomendo a todos para ter essa sensação de transformação. O maior aprendizado foi conseguir olhar para dentro de mim, ter autorregulação, ter autoconsciência dos meus pensamentos e poder ajustar isso no meu dia a dia para me trazer mais autonomia na minha vida pessoal, na minha vida profissional e levar isso adiante, né? Eu acho que é o primordial para conseguir ter uma autorregulação durante minha vida. Hoje, minhas alunas puderam se dar conta de toda a evolução e crescimento que elas tiveram, de todas as conquistas e de todas as realizações nesse ciclo, nessa jornada. E se você quer saber como fazer parte disso, é só clicar no link da bio e me chamar para a gente fazer uma sessão estratégica. A mentoria me ajudou muito a lidar, entender e seguir. O que o autoconsciente breca e pensar sempre no consciente. Eu deixo aqui o obrigado. Continue, que realmente esse é o seu propósito, não tenha dúvidas disso. O que eu levo dessa mentoria? Eu entrei com uma expectativa baixa, na verdade, né? E hoje estou saindo com uma expectativa muito alta. Estou falando diretamente para você, Carol. Porque eu imaginava que ia ser de um jeito e foi totalmente de outro. Você foi primordial para me fazer enxergar tudo isso. A autoconfiança, os meus pensamentos, os meus sentimentos, né? E me mostrou quão resiliente eu sou. E quando a gente começou o nosso processo aqui, eu vi que eu fui me transformando, fui me deixando ser conduzida a descobrir em mim que eu posso, que eu consigo. Se eu tivesse hoje, no seu aniversário de 80 anos, eu falaria assim, Carol, você, a sua história é o seu melhor, é o seu maior presente para todas nós. A primeira vez que faço esse tipo de mentoria, por ser leve, muda a nossa vida assim de forma muito grandiosa, né? E eu estava precisando desse despertar, que estava me impedindo de caminhar. E foi o caminho que eu encontrei. E foi os passos que você me ajudou a dar, que está me tirando desse momento de onde eu estava e de onde eu estou é incomparável. Então, não tem muito o que falar. Não tinha ideia do tamanho da transformação que a mentoria Impulse é capaz de fazer. Quando eu cheguei, eu estava aprisionada, mas no decorrer do processo, no decorrer dos encontros, eu consegui entender definitivamente o sentido de liberdade, porque eu saio da mentoria uma pessoa extremamente liberto, com um sentido de confiança, de segurança, de tranquilidade, de estar de fato impulsionada para alcançar o meu sonho e o meu propósito. Faça. Bom dia! Eu tô longe da câmera, deixa eu olhar aqui vocês. Que delícia, quanta gente, que gostoso. Ó, quem tá aí, vai mandando um oi aqui pra mim, pra eu saber de vocês, tá? Vai dar um pouquinho de delay de quem tá entrando, do que vocês estão me vendo e me ouvindo, porque eu tô aqui.
porque a gente está fazendo a transmissão pelo YouTube e pelo Zoom. Mas vamos embora. Vamos lá. Estão me vendo bem aí? Tô linda! Tô linda, Mira. Vê aí se eu tô linda. Ah, então tá bom. Então vamos lá, para quem não me conhece ainda, eu sou a Carol, esposa, mãe atípica, empresária, formada em psicologia, pós-graduanda em neurociência e psicologia positiva, palestrante, escritora e mentora de mulheres. Eu ajudo as mulheres a se libertarem das emoções que paralisam e bloqueiam o seu sucesso. E o objetivo para hoje, para essa nossa masterclass, é que eu possa tocar o seu coração para mudança. Porque aquilo que não tá bom precisa ser mudado. Mas eu nem sempre fui assim. Teve a Carol do passado. A Carol do passado era reclamona, julgadora, frustrada, tinha medo de tudo, medo de falar, medo de se posicionar, medo de se colocar, medo de tudo. Inclusive essa Carol aí dessa foto, nessa viagem, neste dia, eu tive síndrome do pânico. Então, a Carol do passado é muito diferente da Carol que você está vendo hoje. A Carol do passado se vitimizava, achava que tudo estava fora da sua mão, da sua decisão, vivia presa em muitas armadilhas, muitas crenças inconscientes. E como que eu consegui mudar? Passei por processo de muitos anos de terapia, muitos cursos, muito choro e muitas tentativas frustradas. A gente caminha, caminha, faz, mas chegar no nosso resultado é muito além do que o apoio externo, do que curso, é muito além, é interno. A Carol de hoje, ela vive muito mais feliz, muito mais leve. Eu dou conta das minhas emoções, concretizo os meus maiores sonhos e vivo dos meus propósitos. E como que eu fiz toda essa transformação? Como é que foi essa transformação? Eu, eu descobri o que é que eu realmente queria para minha vida. Eu entendi o que é que me impedia de chegar onde eu queria. E eu assumi o poder da minha vida. Eu assumi as rédeas. Eu tomei a minha vida na mão. E é isso que eu desejo para você. Mas para a gente fazer isso, é preciso pagar um preço. Quando você quer emagrecer, tem que pagar o preço de ficar sem comer, de ir na academia. E se você quer assumir as rédeas da sua vida, tem que pagar o preço. Estar num lugar ou não estar neste lugar tem um preço, tem uma consequência. E se você quer mesmo dar conta da sua vida, você tem que assumir esse preço. Agora, como que eu fiz para descobrir o que é que eu realmente queria da minha vida? Porque a gente tem a ilusão que sabe o que quer. Só que você só sabe aonde você quer chegar se você sabe onde você está. Quem é você? Pensa comigo, quando você abre o Google Maps ou o Waze e você põe lá, eu quero ir para São Paulo. Antes de você colocar que você quer ir para São Paulo, ele pergunta onde você está. Onde você está? Que posição que você ocupa hoje? Quem é você? Você precisa saber onde você está. Quem é você? Para só depois saber para onde você quer ir. A transformação não é sobre ignorar os nossos problemas, e sim como lidamos e como passamos os nossos pensamentos e sentimentos e emoções. Hoje eu compartilhei lá no grupo uma frase que era assim, como que é que está no grupo? A luz não é resolução dos seus problemas, é direção. Vamos ver? A luz não é a ausência de problema, é a direção. Então, não é sobre resolver todos os seus problemas para ser feliz ou para dar conta da sua vida. É olhar que é possível, que a luz é uma direção. E é isso que eu estou trazendo hoje aqui para você. Luz e direção. Liberdade emocional é desenvolver a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar suas emoções. Tá fazendo sentido isso para vocês? Como que é para você ser uma mulher livre? Eu tenho certeza que todo o conhecimento que eu vou trazer aqui hoje já vai ampliar a sua consciência, vai tirar alguns véus da sua frente. Eu tenho certeza
que todo o conhecimento que eu vou trazer hoje vai trazer cada vez mais autoconsciência para você. E é assim, com a autoconsciência, que você sabe onde está e pode seguir. Então vamos lá, eu vou explicar um pouquinho como que funciona o método liberdade emocional, porque foi olhando para mim, para as minhas conquistas, para tudo que eu conquistei, para toda a minha transformação, que eu criei o método liberdade emocional. E é esse método que eu ensino durante a minha mentoria. Não só ele, muito mais estratégias. Tudo bem aí, galera? Eu tô aqui falando, a galera tá tudo aqui, tudo certo. Vamos embora. Então, o primeiro passo do método liberdade emocional é a autoconsciência, é o que eu tenho falado. Você só consegue chegar aonde você quer se você sabe onde você está. A maior parte do nosso processo de mentoria é de autoconsciência, saber quem é você, onde você está, para depois você saber para onde quer ir. Realidade real faz parte também do processo de autoconsciência. O que é realidade real? É você entender a verdade dos fatos. Nesse módulo, eu ensino um exercício que é o exercício do drone, que é o exercício mais famoso que todo mundo fala que quer aprender o exercício do drone. Que é, na verdade, a Aline já está dando tchauzinho que ela adora. Que é, na verdade, quando você. Não é só você se colocar no lugar do outro, é você conseguir enxergar a situação de um outro ponto de vista. Então, imagine a situação, uma situação que você já viveu. Não é se colocar no lugar do outro, nem se colocar acima, mas numa posição onde você consiga ver a verdade, a realidade dos fatos. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você vai no mirante? Você está no mirante, você está vendo a praia, ou uma paisagem linda, e você chega aqui no mirante. Então você tem essa visão. Chega uma outra pessoa e ela vai um pouquinho mais para sua direita, um pouquinho mais para lá. Ela tem outra visão. Chega a outra pessoa, ela vai aqui para o lado esquerdo. Ela tem outra visão do mirante. Então, quando a gente faz o exercício do drone, você tem a visão completa. Você consegue ver a visão sua, do primeiro, do segundo, de todo mundo. Esse é o exercício do drone. E é assim que você consegue enxergar a realidade real. Porque nem sempre aquilo que você acredita como verdade ou como realidade é a real. E é através desse exercício que a gente consegue enxergar a verdade. E tomado de posse da verdade, a gente vai para o passo 3, que é a ressignificação. O que é ressignificação? É poder olhar para as suas dores do passado. Quem aqui não tem dores do passado? Quem aqui não viveu dificuldades no passado? Quem aqui não está vivendo, passando por problemas, por situações difíceis? Todo mundo. Mas é ter um olhar para essa dor do passado com mais compaixão, com mais autocompaixão. Quando você faz o exercício do drone, que você enxerga a realidade, você dá outro significado para aquela situação. Um significado mais positivo. E é aí que a gente vai para o quarto passo, a mentalidade positiva. E mentalidade positiva é muito mais do que simplesmente pensar positivo. É ter um mindset de crescimento. É poder enxergar que os problemas podem ser aprendizado. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: problema, professor. Problema, professor. Problema, professor. E aí teve um dia que eu estava dando essa aula e uma aluna olhou para mim e falou assim: ah, mas você parece um alecrim dourado. Eu não quero ser um alecrim dourado. E sabe o que eu disse para ela? Eu não sou um alecrim dourado. Eu só aprendi a lidar de uma forma mais positiva com todas as minhas dificuldades. Mas eu também tenho raiva, eu também choro, eu também sofro. Mas eu fico menos tempo nessa dor. Eu sofro com um pouco menos de intensidade do que eu sofria antes. Sabe quando você fica naquele sofrimento ruminando? Vocês são assim? Deixa eu ver. Coloca aqui pra mim. Como que vocês estão? Vão comentando aqui comigo. É só eu? Não é. Eu sei que vocês também são assim. Quando passa por um problema, fica aquela coisa martelando. E fica ruminando, e fica aqui, né? Tem gente que fica aqui, tem gente que fica aqui, tem gente que fica aqui, ó. Eu sei. Não é? Me conta. Eu sei que isso acontece com você, porque também acontece comigo. Mas quando você passa por um processo, você faz os exercícios, não é que você não vai mais ter problema, nem sofrimento, mas o tempo que você fica ruminando vai ser bem menor. Eu te garanto. E aí a gente vai para o último passo,
que é da gratidão. Quando a gente encontra o propósito, quando a gente aprende a ser grato, inclusive pelo aprendizado daquela dificuldade. Então, teve um dia que eu era nova, muito nova na faculdade, eu adoro contar essa história, que eu roubaram o som do meu carro. E era aquele radinho, sabe aquele de gaveta que você puxava assim, ó. E aí eu cheguei na casa da minha amiga e falei: "Você não vai acreditar. Roubaram o som do meu carro. Quebraram o vidro e roubaram o som do meu carro." E ela falou: "Mas você tá falando assim? Nessa calma? Nessa tranquilidade?" Ai, amiga, podiam ter roubado o carro inteiro. Eu não tinha seguro. Ainda bem que roubaram só o som do meu carro. Então, não é sobre você agradecer as coisas ruins que te acontecem, mas é sobre você agradecer, encontrar um pequeno ponto naquilo para agradecer. E foi assim que eu aprendi a viver durante muitos anos na minha vida. E aí, essa mesma amiga, o dia que o meu pai morreu, ela falou assim para mim: "Eu não acredito que você tem alguma coisa para agradecer agora." Eu falei: "Eu tenho." Sabe o quê? Eu nunca abracei a minha família do jeito que eu tô abraçando hoje. Eu nunca abracei o meu irmão e a minha irmã da mesma forma. Eu nunca senti tanto apoio da minha família, que estava sofrendo a mesma coisa que eu, como eu tô vendo agora. Então, não, eu não sou grata porque meu pai faleceu. Mas eu sou muito grata por ainda ter a minha mãe, o meu irmão e a minha irmã. É sobre isso. É sobre isso. E eu não sou um alecrim dourado. Você também pode viver assim. Você também consegue viver assim. Então não é sobre a gente não ter problemas ou sobre fugir dos nossos problemas, e sim como a gente olha para os nossos problemas e como a gente se posiciona. Essa semana eu fui num podcast, né? E lá no podcast elas me perguntaram assim: qual foi a dor que te transformou? Né? Como que eu consegui toda essa transformação? Que dor me levou a ela? E eu tenho uma sociedade, todo mundo sabe, mas viver uma sociedade não é fácil. É muito difícil quando você tem sócio, ainda mais quando é da sua família. E eu tinha muita dificuldade de me posicionar naquela sociedade. Por quê? Porque na minha cabeça eu estava brigando com os meus irmãos. E não é uma verdade. Eu tinha medo de perder a minha família. Então o medo me paralisou por muito tempo. Mas foi quando eu aprendi a lidar com o medo. A gente não quebra o medo. A gente não quebra uma crença. Isso não existe. A gente aprende a lidar com o medo, a viver apesar do medo. A gente aprende a se posicionar de uma forma leve, tranquila e grata. Eu aprendi a me posicionar. E não foi brigando, xingando, nem apontando dedo. Eu aprendi a simplesmente me posicionar de uma forma leve e tranquila. E você também pode aprender isso. Você também consegue. Eu te garanto, tenho certeza. E eu vou te explicar. Agora a gente vai entrar numa parte de mais conteúdo para que você entenda como que isso é possível. Esse é o quadro do comportamento que eu mesma fiz, tá? Eu penso dessa forma, eu vejo que é dessa forma que as coisas acontecem. Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. Eu, a lá, Dani. Oh, delícia! Olha só, pensa comigo. Acontece um estímulo externo, algo externo. Você chutou o cantinho do sofá, alguma coisa aconteceu, seu filho brigou com seu marido, alguma coisa externa aconteceu. Inconscientemente, isso que aconteceu passa pelo seu processo de crenças e valores, inconsciente, e é muito rápido. Por isso que a gente precisa entender quais são os seus valores. A primeira aula da mentoria é sobre crenças e valores. Quais são os seus valores? Então, acontece algo externo, passa pelo nosso sistema de crenças e valores e vem uma emoção. Esta emoção a gente não controla. Eu gravei um vídeo esses dias falando, ninguém controla a sua emoção, ela vem, a raiva vem. Você não tem o pensamento antes da emoção. Você tem o pensamento depois da emoção. Então, quando vem a raiva, vem a culpa, vem o medo, depois vem o pensamento e depois vem o comportamento. Mas o pensamento você controla. A emoção não, mas o pensamento e o que você faz com ele, sim, você controla. Aí as pessoas me falam assim, mas eu não consigo pensar antes de falar.
Você ainda não consegue. Quanto mais exercício de autoconsciência, quanto mais exercício do drone, mais você vai conseguir minimizar a sua impulsividade ao se colocar ou se falar. Porque você aprende a fazer os exercícios de autocompaixão. Você aprende a se olhar. Você traz a autoconsciência e você entende que não precisa mais desse comportamento. Dá trabalho? Dá, claro que dá. É fácil emagrecer? Não está sendo. É fácil educar? Não é. Não é fácil, mas é possível. Eu consegui. Você também consegue, eu tenho certeza. É um processo. Eu comparo muito com o processo de emagrecimento, porque é um processo. Você não vai um dia na academia e fica bombado. É um processo. Se você só parar de comer gordura e fritura, você vai emagrecer, vai ficar pancuda. Você precisa das duas coisas, precisa da academia, precisa da dieta, precisa, é um processo, não é uma vez, não é um dia. É a mesma coisa. Neuroplasticidade. Por que que eu falo tanto que eu tenho certeza que você pode fazer diferente, que você pode mudar? Porque existe neuroplasticidade. A neuroplasticidade comprova que todo mundo pode aprender qualquer coisa nova. Você pode reprogramar o seu cérebro. Você pode se adaptar a qualquer situação. Você pode aprender qualquer coisa na sua vida. Você pode aprender. Você pode mudar todos os seus resultados mudando os seus pensamentos, os seus comportamentos. Mas você quer isso? Lembra que eu falei que todo o estímulo ele passa primeiro para o nosso sistema de crenças e valores? Foi só quando eu entendi quais são os meus valores que eu consegui encontrar um motivo pelo qual emagrecer. Porque beleza não tá na minha lista de valores. Não fazia questão. Tava tudo bem para mim. Saúde não tá na minha lista de valores. Para que que eu ia emagrecer? Mas sabe o que tá na minha lista de valores? Verdade. Congruência. Isso está na minha lista de valores. E como que eu podia subir num palco e falar para as pessoas sobre as emoções, quando todo mundo sabe que por trás da compulsividade, da comida, da gordura, tem as emoções, a gente come as emoções. É lógico que existem doenças, tireoide e várias outras coisas que atrapalham o processo do emagrecimento. Mas a verdade é que eu nunca tinha encontrado um motivo real para emagrecer. Porque estética, é legal, mas tava tudo bem, dava para disfarçar a barriguinha com as roupas. Saúde, tava tudo bem, não fazia questão. Mas verdade e congruência, ser o meu conhecimento, isso é importante para mim. Isso é um valor. E foi assim que eu consegui mudar. Não é só sobre pensar positivo, é sobre entender todo o seu processo e saber quem é você de verdade. Mas você quer isso? Quer? Conta aqui pra mim. Quem que quer? Quem que está disposto a mudar? Quem que quer fazer diferente? Quem quer? Quem quer fazer diferente? Quem quer mudar? É sobre isso. É sobre querer. É sobre fazer diferente. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes. Se você quer algo maior do que você e continua fazendo as mesmas coisas, isso não vai acontecer. É insanidade. E o que que são crenças? Crenças é todas aquelas ideias que a gente acredita, que a gente tem como verdade. Elas podem te limitar ou te impulsionar. Eu tenho uma crença que eu escutava, crenças são aquelas coisas que a gente escuta dos nossos pais, né, desde pequeno. Eu escutava assim: dinheiro não dá em árvore, vida boa mora em prato raso. E para algumas pessoas isso podia limitar, quando para mim isso me impulsionou. Então, não dá em árvore, eu vou trabalhar. Vida boa, prato raso? Vamos quebrar esse prato, vamos fazer outra coisa. Mas isso para muitas pessoas paralisa. E quais são as crenças que você tem aí? Dentro de um processo é que a gente descobre quais são as crenças e como a gente faz para lidar com elas. As crenças que você carrega definem a forma como você age e reage ao seu dia a dia. Deixa eu ver o pessoal aqui. Bora!
Chegou a hora da gente falar sobre um dos conhecimentos mais interessantes da mentoria e algo que, segundo as minhas alunas, foi muito transformador, que é o triângulo do drama, o triângulo dramático de Cartman. O triângulo do drama, ele mostra pra gente três posições. E vejam que o triângulo do drama ele tá para baixo, ó. Que o triângulo do drama não ajuda, ele não te leva, ele te leva para baixo. Mas todas as vezes que você tiver num conflito, numa dificuldade, numa discussão, eu tenho certeza que você tá. Eu tenho certeza não, é certeza que você está no triângulo do drama. E você pode estar na posição do acusador, aquele que acusa, que aponta, que critica, que ameaça. Ou você pode estar no lugar do salvador. Sabe aquela mulher que quer fazer tudo, que faz tudo para todo mundo, que ajuda todo mundo, que defende, que não sabe dizer não, mas quando no fundo, está buscando atenção e amor. E o último é a vítima. A vítima é aquela coitadinha que ninguém não sabe fazer nada sozinha. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu isso com você? Fala pra mim, quando você está assistindo a novela da Globo, a do SBT, então, mais ainda. Na novela do SBT acontece mais ainda. O filme de Hollywood. Sempre tem aquele que acusa, que aponta, que critica. Sempre tem o herói, aquele que salva todo mundo. E sempre tem a vítima, coitadinha, que sofre, né? Sempre tem na sua vida também. Agora eu quero saber, aonde você está? Você é o acusador? Você é o salvador ou você é a vítima? Fabiana está falando que já recebeu uns 3 pontos. É possível? É possível. O que que acontece, Fabi? A gente, dependendo da situação que você está, vamos supor, no seu trabalho. Pode ser que no seu trabalho você ocupe uma posição. Pode ser que no seu relacionamento com o seu marido você ocupe outra posição. E pode ser que na mesma discussão você ocupe todas. Então, eu vou dar um exemplo. Você chegou cansada do trabalho, você chega assim pro marido: você não faz nada, você não me ajuda. Mas também eu fico tão cansada porque eu trabalho tanto, ai, é tão difícil para mim. Mas eu vou dar conta, eu vou sair dessa, eu vou melhorar, eu vou. Então, na mesma briga, você ocupa os 3 pontos. Mas o que eu quero dizer para você é que só existe a vítima porque existe quem acusa. Só existe o salvador porque tem uma vítima. É sempre assim. Você com certeza está num lugar desse. Eu quero saber agora. Você é acusador, vítima ou salvador? Você está num desses lugares. Se você não se achou aqui, eu vou te ajudar. Eu tenho um exercício, um teste, que você pode pedir lá no grupo do WhatsApp, coloca, eu quero, eu teste, manda o teste, quero saber, ou pode colocar aqui também, tá? O que você quer, se você quer o teste. Eu vou te mandar esse teste, que é o teste do triângulo drama, para saber em qual posição você fica mais. E para que você quer saber isso? Porque a gente só consegue sair se a gente souber onde a gente tá. Você só sai do triângulo do drama sabendo aonde você tá. Como que eu vou sair do papel de vítima primeiro? Você precisa saber que você tá no papel de vítima. Como que eu saio do papel de salvador? Primeiro você precisa saber que você tá no papel de salvador. Então você vai lá no grupo de WhatsApp e volta aqui depois e coloca: eu quero o teste. Manda o teste para mim. Ó, a Fabi quer o teste. Então, vai lá no nosso grupo e coloca teste, que você quer o teste, nós vamos te mandar. Certo? Mas vamos lá, eu vou dar mais exemplos para você do triângulo do drama. Olha só, a vítima é aquela que ela é dependente, ela depende do outro. Como que você vai assumir as rédeas da sua vida se você é dependente do outro? E eu não estou falando só de dependência financeira, eu estou falando de dependência emocional. Começa por aí. A salvadora, sabe aquela? Um dia eu estava dando essa aula, uma aluna falou assim para mim: Nossa, ontem minha amiga, ela, coitada, ela estava toda enrolada, um problema no trabalho, com um filho, nananã, nananã, e eu me ofereci para ajudar ela. Ajuda, a pessoa precisa pedir. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi ajudar a amiga e ficou mais ferrada que a amiga. Ela não ajudou a amiga, ela atrapalhou a amiga, ela não se ajudou porque ela se enrolou para ter que buscar e ajudar a amiga.
não ajuda. O Salvador, ele tem a ilusão que ele ajuda. Quando você quer ajudar uma pessoa, essa pessoa precisa te pedir. Eu preciso que você faça isso. Porque senão você acha que a pessoa precisa daquilo, aí você vai fazer aquilo que você acha que a pessoa precisa, e você se enrola e não ajuda a coleguinha. É isso que acontece. Mas por que que o Salvador faz isso? Porque no fundo, ele quer atenção. No fundo, o Salvador é carente. Ele quer amor, ele quer ser visto. Por isso que ele salva. E a vítima, o que que ela quer? Ela quer que todo mundo resolva a vida dela. Ela quer que todo mundo faça por ela, porque ela não quer fazer. Ela não quer assumir a vida dela. Como que sai do papel de vítima? Assumindo a sua vida, pagando o preço da sua escolha, não deixando as coisas nas mãos dos outros. É assim que você sai do papel de vítima. Imagina comigo o triângulo que vocês estão vendo desenhado aí. Imagina que não existe a vítima, ou que não existe o salvador. Se você tirar um dos três riscos do triângulo, não é mais um triângulo, são duas retas. É simples assim. Quando você para de ocupar o seu lugar no triângulo, não existe mais o triângulo. Experimenta tirar uma reta daí. Triângulos são três. Se você tirar uma risca, não é triângulo, são duas retas. É assim que funciona. Mas eu já sei o que você está falando para mim. Como que eu vou sair do triângulo do drama? Como que eu faço para sair da posição de salvadora? Como que eu faço de parar de acusar o meu marido? Eu sei que você faz isso. Você não me ajuda, você não faz. Eu sei que você faz isso. Como sair do triângulo do drama? O primeiro passo é a autoconsciência. É saber exatamente qual é o ponto onde você está. E depois conseguir fazer um ponto fora do triângulo. Um ponto fora. São três pontos. Três pontos. É fazer um ponto fora. Quando você faz um ponto fora, não tem mais um triângulo. Olha isso aqui. O seu poder está onde você tem mais vergonha. O que é que você esconde? O que é que você esconde? O que é que está por trás da sua dor, da sua dificuldade? O que é que você não conta para ninguém? A sua dor verdadeira. É aí que está o seu poder. É aí que mora o seu poder. Na sua dor, naquilo que você mais esconde. Naquilo que é mais difícil para você fazer e resolver. Porque eu sei que tem. Eu sei que tem uma dor aí que muitas vezes você não conta para ninguém. E você não quer nem olhar para ela. Eu tenho muitas pessoas que falam, eu não quero nem olhar para isso. Pois é. Pois é, é atrás dessa dor, dessa dificuldade, que está o seu poder e o seu sucesso. Por que você está adiando olhar para isso? Por que você está adiando olhar para isso? Se é exatamente isso que vai te transformar. Você não sabe que tem que tomar água todo dia? Que água faz bem? Daí você toma. Eu estou dizendo para você, eu estou te afirmando que quando você parar para olhar para essa dor, para essa dificuldade, é isso que vai te transformar. Porque o poder mora do outro lado da dor. Exatamente do outro lado. E é aí que eu te ajudo. É exatamente olhando para essa dor, para essa dificuldade, que eu vou te ajudar. Pensa comigo. Vamos lá. Todo mundo que está aí, vamos pensar. Quantas oportunidades você já perdeu por medo, por não saber para onde ir, por não saber o que fazer? Onde você poderia estar hoje se você tivesse feito escolhas diferentes? O que você faria de diferente se não tivesse medo da opinião dos outros? Eu sei que você se preocupa com a opinião do outro. Eu sei, você é. Eu também. E sabe por quê? Porque existe a lei do pertencimento. Todos nós queremos pertencer. Todos nós queremos agradar. O problema é o quanto isso está limitando a sua vida. Quanto você está deixando de fazer o que você quer por conta do outro? Quantas escolhas você deixou de fazer por conta do outro? E eu não tô falando para você sair chutando o pau da barraca, agora eu vou fazer só o que eu quero. Não é isso. É sobre você poder pensar no que é que você quer, em quem é você e como você vai fazer para chegar onde você quer, sem precisar chutar o pau da barraca. Mas se for preciso chutar também, vambora. Mas você pensa sobre isso? Você olha para suas escolhas?
Você olha para você? Quando? Quanto? Como? Como você se vê? Quanto você se olha? Cadê o espelho? Esse é o espelho. Esse é o espelho, esse é o momento de você parar para se olhar, para se ver. E só depois disso poder fazer as suas escolhas. Agora imagina você gerenciando as suas emoções, fazendo as suas escolhas com clareza, tá claro para mim, é isso que eu quero. Mantendo, tendo melhores relacionamentos, porque não é só sobre quebrar e chutar o pau da barraca, é sobre manter esses seus relacionamentos, é sobre melhorar os seus relacionamentos. Conquistar o seu sucesso, a sua prosperidade e finalmente viver livre emocionalmente, independente do que o outro pensa ou não sobre você. É sobre isso. Faz sentido? É isso que você quer para sua vida? É isso que você busca? É isso que você procura? Liberdade. Eu sei que é. Eu sei que você quer poder se posicionar sem se preocupar com a opinião do outro. Eu sei que você quer se posicionar sem chutar o pau da barraca. Eu sei que você não quer mais que o medo, a culpa e a raiva te dominem. Eu sei. Se você soubesse se posicionar de uma forma mais assertiva e coerente, como seriam os seus resultados? Será que se você soubesse se posicionar, você já não teria chegado onde você quer? E qual é o próximo passo? Agora chegou a hora. O que é que você vai fazer com tudo isso? O que é que você vai fazer com tudo isso que eu trouxe para você? Com essa autoconsciência, sabendo agora mais claro tudo na sua vida. Que caminho que você vai escolher? Porque olha isso aqui. Raiva e estresse crescem entre mulheres, aponta a pesquisa global. Raiva e estresse. 78% das empreendedoras apresentam sintoma de estresse. 3 de cada 4 mulheres já desistiram do seu sonho. Olha isso. 3 de cada 4 mulheres já desistiram do seu sonho. Crise de saúde mental. O Brasil tem o maior número de afastamento por ansiedade e depressão. O que é que você quer fazer parte? É dessas estatísticas? É isso que você quer para você? Olha isso aqui, previsão do OMS para 2030. 6 em cada 10 pessoas terão depressão. Não sou eu, é os números, olha lá. Tá lá. E é tudo atual lá, ó. Foi dia 10 de 3 de 2025, isso. De acordo com o Psychiatric Times, os transtornos mentais aumentam em todos os países do mundo e custarão à economia global 16 trilhões até 2030. Você quer fazer parte de qual estatística? Porque olha essa outra positiva. Pesquisa revela que mulheres são melhores líderes em tempos de crise. Você está preparada para ser uma melhor líder em tempos de crise? Você está pronta para isso? Ou você está vivendo no mimimi? Na vítima. Você só acusa e não assume a responsabilidade. Você quer salvar a vida de todo mundo, menos a sua. Aonde você está? Você está pronta para isso? Para lidar com as dificuldades, com os momentos de crise? Para ser essa mulher? O seu passado não define o seu futuro. As escolhas que você fez até agora já foram. Você pode fazer novas escolhas. Você pode reescrever. Você pode escolher um novo caminho a partir de agora. Você pode fazer diferente. Eu tenho certeza que você quer aprender a se posicionar, quer descobrir o seu propósito, quer ter autoconfiança e autoestima, quer se libertar das crenças, da necessidade de aprovação dos outros, das dores do passado. Não é isso que você quer? Eu sei que é. Você quer gerenciar suas emoções, você quer assumir as rédeas da sua vida. E eu já sei o que você está pensando. Ai, mas não é fácil, não é? Ai, mas como eu vou fazer? Eu sei como você pode fazer. Eu sei, eu fiz e posso te ensinar. Eu sei como fazer isso. E agora é o seu momento. Depois de tudo que você escutou até aqui, você chegou até aqui com todo esse conhecimento que eu trouxe. É o momento de você sair da vítima, de sair do salvador e de sair do acusador. Chega de ficar culpando o outro pelas coisas que acontecem na sua vida. Quanto mais você culpar o outro daquilo que acontece com você, mais poder você dá para ele. Pensa comigo. Se a culpa é do outro pelo que acontece com você, quem é que tem o poder da sua vida? O outro, não você. E não é isso que você quer. Eu sei que você quer assumir.
a sua vida, sem vítima, sem acusador e sem salvador. Eu sei que é isso que você quer. E o que que você vai fazer então? Agora chegou a melhor parte. Eu vou te explicar como que faz para participar do processo de mentoria. Mas eu sei que você vai se perguntar assim: será mesmo que funciona? Será mesmo que se eu passar por esse processo de mentoria vai me curar? Não, eu não vou curar. Quem vai se curar é você. Não sou eu que vou te salvar, eu não sou salvadora. É você que vai se salvar. Não sou eu que vou ficar acusando a sua vida, é você que vai olhar para você. Mas que dá certo, dá. E sabe por quê? Eu vou te mostrar. Depois eu volto nessa tela. Veja esse A aqui. mentoria me ajudou muito a lidar, entender e seguir. O que o autoconsciente breca e pensar sempre no consciente. Eu deixo aqui o obrigado. Continue, que realmente esse é o seu propósito, não tenha dúvidas disso. O que eu levo dessa mentoria? Eu entrei com uma expectativa baixa, na verdade, né? E hoje estou saindo com uma expectativa muito alta. Estou falando diretamente para você, Carol. Porque eu imaginava que ia ser de um jeito e foi totalmente de outro. Você foi primordial para me fazer enxergar tudo isso. A autoconfiança, os meus pensamentos, os meus sentimentos, né? E me mostrou quão resiliente eu sou. E quando a gente começou o nosso processo aqui, eu vi que eu fui me transformando, fui me deixando ser conduzida a descobrir em mim que eu posso, que eu consigo. Se eu tivesse hoje no seu aniversário de 80 anos, eu falaria assim: Carol, você, a sua história é o seu melhor, é o seu maior presente para todas nós. A primeira vez que faço esse tipo de mentoria, por ser leve, muda a nossa vida assim de forma muito grandiosa, né? E eu estava precisando desse despertar, que estava me impedindo de caminhar. E foi o caminho que eu encontrei. E foi os passos que você me ajudou a dar, que está me tirando desse momento. Olha isso. Olha isso. A validação do método está aí. Se você tem dúvida se o método e a mentoria funcionam, tá aí. A prova de que funciona. Eu quero saber o que que você vai me falar agora. Não é o meu momento, não é para mim. Para de se colocar como vítima. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Se você está aqui até agora, não é à toa. Não é à toa. Assume de vez as rédeas da sua vida e pague o preço por ela. Porque é assim que a gente sai do papel de vítima, acusador e salvador. É assim que você se cura. É quando você assume e fala assim: Deus, pode deixar que agora eu cuido disso aqui. Essa vida aqui é minha, eu que vou cuidar dela. Pode deixar. O senhor me acompanha aí. Põe o chão que eu vou andar. Eu vou dar o passo, o senhor põe o chão. Pode mandar, agora sou eu que resolvo isso aqui. Isso é assumir a sua vida. Isso é sair do triângulo do drama. É isso. E eu tô te entregando um caminho que você tá vendo que funciona. Não fui eu que falei, foram as minhas alunas. Eu vou te explicar como funciona. O grupo de mentoria vai começar dia 12/8. São 8 encontros semanais de 2 horas. Então, durante 2 meses, nós vamos nos encontrar toda semana por 2 horas em grupo e é online. Vão ter turmas presenciais também, mas hoje eu estou trazendo para vocês a turma online. Os encontros são semanais, é um total de 16 horas de autoconsciência. São 16 horas para você transformar a sua vida. E eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando. Eu tenho certeza. Não é possível você passar por 16 horas de uma enxurrada de autoconsciência e não transformar, e não mudar. Você viu os depoimentos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quanto que você gasta no salão de beleza para fazer luzes, para fazer uma pintura, para fazer uma hidratação no cabelo? É isso aqui, ó, no mínimo 180, R$ 300. Quanto que você gasta para fazer uma terapia? Não estou falando que você não tem que fazer. Positivo, eu faço e acho bom. Qual que é a diferença de um processo de mentoria para um processo terapêutico? O processo terapêutico, ele é longo prazo. Você vai sentir um efeito a longo prazo. Como que funciona uma mentoria? É uma enxurrada. É uma enxurrada de luz, de conhecimento, de autoconsciência. É um processo mais rápido, mas uma coisa não exclui a outra. Eu sou psicóloga e posso te garantir isso. Quanto que você gasta para um jantar de família? Gente, já pediu uma pizza ou já pediu um lanche? Você não gasta menos de R$ 150. Não, é no mínimo, dependendo da pizza que você vai escolher. Mas eu quero saber, você está disposta a investir na sua beleza, pintar o cabelo, fazer a unha, ficar linda, mas
Quanto que você investe na sua saúde mental? Quanto vale a sua saúde mental? Quanto vale a sua liberdade? Quanto vale o seu sonho? Quanto vale você se posicionar com firmeza e sem agressividade? Quanto vale isso? Fala aqui. Quem tá aí? Claro que funciona, né, Ju? Quanto vale isso para você? Quanto vale a sua liberdade? Eu quero saber. Vale muito a pena você investir em você e na sua saúde. São 10 parcelas de 220. Eu tenho uma coisa para te contar. Cada vez que você me ouvir falar sobre o valor da mentoria, o valor vai ser maior. Pode ter certeza. A Ju tá aí, ela pode provar para vocês. Cada vez que eu falar o preço da minha mentoria, ele vai ser maior. Então, se você quer entrar, essa é a hora. Porque se você deixar para a próxima, o valor vai ser outro. Eu te garanto. E tem mais, tem bônus. Tem bônus para quem entrar nesse grupo de mentoria. Só o diagnóstico completo é R$ 289. Uma sessão individual minha é R$ 600. O workbook que você vai receber é R$ 89, mais o valor da mentoria. Se você fosse comprar tudo isso hoje, 3.178, porque você vai receber tudo isso. Então, de 3.178, você vai pagar 10 parcelas de 220 e vai levar o diagnóstico, uma sessão individual, o workbook e a mentoria. Tudo pelo valor só da mentoria. Tem dúvida? A Aline vai estar à disposição lá no grupo. Vocês podem chamar. Aline, fala oi no grupo para todo mundo te ver lá. Quem quiser, é só chamar a Aline, ela vai explicar. E eu tenho mais um presente para você. Eu vou disponibilizar 10 sessões estratégicas, 10 sessões estratégicas, mas é só para quem mandar mensagem lá no grupo para a Aline, chamar a Aline para conversar, para eu explicar como que funciona a mentoria. Deixa eu te contar uma coisa sobre isso. Essa semana eu neguei duas pessoas. Duas pessoas queriam entrar para a mentoria e eu neguei. E eu vou explicar para você. Por que é que as minhas alunas têm resultado? Porque eu permito ou não permito que as pessoas entrem na minha mentoria. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Só entra para a mentoria quem eu sei que vai conseguir acompanhar o grupo, quem eu sei que vai dar conta daquilo. Por quê? Senão eu vou gastar o meu tempo e o seu dinheiro à toa. E você, eu tenho certeza que vai sair falando bem da minha mentoria, porque você só vai entrar se eu permitir. E como que eu faço isso? A gente faz uma conversa, um bate-papo. E o que que aconteceu? Por que que eu neguei duas pessoas? Uma, ela queria muito entrar para a mentoria. Eu sei que a mentoria ajuda, mas no caso dela, ela está fazendo tratamento psiquiátrico, fazendo tratamento com psicólogo, tomando muita medicação, e eu sei que ela não está preparada para a enxurrada de conhecimento que eu vou trazer. Ela não ia dar conta disso. E eu disse para ela: para você entrar, eu preciso que o seu psiquiatra e o seu psicólogo deem a permissão. Porque eu vou dar trabalho para eles. E eu vou dar muito trabalho para eles. E eles precisam estar prontos para te receber. Segunda pessoa que eu falei: não dá para entrar. É uma pessoa que está em busca, ela quer crescer, ela quer desenvolver, ela está buscando, ela está transformando a vida dela e ela já está fazendo parte de um processo de mentoria. Não dá para fazer dois processos de mentoria ao mesmo tempo. Não dá conta. Explode, estoura. Sabe o elástico que você puxa, 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 uma hora ele estoura? Estoura. Não dá. Eu não vou vender um produto meu que eu sei que não vai te ajudar e que pode atrapalhar a sua vida. É por isso que eu tenho esses resultados. É por isso que vocês viram esses depoimentos. É isso. Quer fazer parte? Chama a Aline no grupo de WhatsApp e a gente vai conversar e vai marcar o seu horário. O telefone da Aline está nos comentários. O telefone da Aline está nos comentários, quem quiser chamar ela no grupo. Obrigada, Ju. Obrigada quem participou. Muito obrigada. Se você quer algo que nunca teve, você precisa fazer algo que nunca fez. Se você nunca participou de um processo de mentoria, chegou a sua hora. Se você já participou de um processo de mentoria e se frustrou, está na hora de fazer diferente. Se você já passou por um processo de mentoria e foi ótimo, faça outro. Só não faça ao mesmo tempo, mas faça outro. Isso alavanca a sua vida. É como se você pudesse subir vários andares na sua vida. Eu te garanto.
Fiquem com Deus, eu espero ter atingido o meu objetivo de tocar o seu coração para mudança. Fiquem com Deus e um bom fim de semana. Obrigada. Obrigada, meninas e meninos que me ajudaram.